Bom dia, quinto ano. Um bom dia cheio de saudade de vocês. Receba o meu abraço virtual bem apertado, com muita saudade em cada um de vocês, tá bom? Hoje nós iremos iniciar a nossa aula de História. O nosso assunto de hoje é as expedições, tá? Página 128 a 134. E antes, só para fazer a chamada, tá? Prestem atenção. Ayla Ferraz, Arthur Galvão, Evelyn Santana, Isabela Bastos, João Arthur, João Manuel, João Pedro, Luara, Luiz de Bittencourt, Luísa da Paixão, Luiz Gustavo, Luna Daphne, Maria Eduarda, Pedro Jonas, Rayan Florencio, Sávio, Tayla Bittencourt, o Ítalo, Lara Souza e Maria Fernanda, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de História. Prestem atenção, galerinha! Primeiras expedições. Cabral iniciou o Brasil no dia 2 de maio de 1500 para dar prosseguimento à missão de chegar às Índias. Portugal não tinha prioridade à ocupação e à colonização da nova terra descoberta. Sua meta era só o quê? O comércio oriental, as Índias. Os lucros conseguidos no comércio de especiarias levaram Portugal a colocar o Brasil em um plano secundário de sua política, enviando para cá apenas expedições temporárias. Como não houve um trabalho efetivo de Portugal com relação ao Brasil, os primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, de 1500 a 1530, receberam a denominação de período pré-colonial. Vamos lá. Então, gente, Cabral, ele iniciou no Brasil no dia 2 de maio, de 1500, né? Para dar prosseguimento à missão de chegar às Índias. Então, ele não tinha como prioridade de ocupar a terra, né, de ocupação, mas a sua meta era apenas o quê? O comércio oriental, as Índias. Então, os lucros, né, conseguidos no comércio de especiarias levaram Portugal a colocar o Brasil em segundo plano, em um plano secundário de sua política. Então, eles enviaram para cá apenas as expedições temporárias, porque a meta dele era o que? O comércio oriental e não a colonização das terras. Então, ele tinha um interesse, né, do comércio indiano, de especiarias. Então, como não houve um trabalho efetivo de Portugal com relação ao Brasil, os primeiros 30 anos após a chegada dos portugueses, que foi de 1500 a 1530, receberam a denominação de quê? De período pré-colonial. Por conta do quê? Que o interesse deles só era o quê? O comércio indiano, as especiarias. Expedições exploradoras, que foram quando 1500 e 1503. Para manter o domínio sobre a nova terra, os portugueses decidiram enviar uma expedição para fazer o quê? Explorar o local. A primeira expedição explorada, comandada por quem? Pelo navegador Gaspar de Lemos,
saiu de Lisboa em 1501 e tinha o que como objetivo explorar o litoral. Nessa expedição, ele pôde contar com a experiência do navegador Américo Vespúcio. Ao percorrer todo o litoral do Brasil, deram nome aos principais acidentes geográficos, atribuindo a esses acidentes o nome do santo de cada dia e festas comemoradas naquela época, como, por exemplo, Cabo de Santo Agostinho, Rio São Francisco, Baía de Todos os Santos, Cabo de São Roque, Cabo de São Tomé. Costeando o Brasil, verificaram que não se tratava de uma ilha, denominando-se assim de Terra de Santa Cruz. Observaram também grande quantidade de pau-brasil. A segunda expedição exploradora, ela foi comandada pelo navegador Gonçalo Coelho em 1503 e também contou com a ajuda de Américo Vespúcio. Essa expedição não tinha como objetivo de fundar uma feitoria que serviria para armazenamento do pau-brasil e um forte em Cabo Frio. Então, o que é que fez? Organizou a primeira entrada ao interior do Brasil, carregando seus navios com pau-brasil para transportá-lo para Lisboa. Nessa expedição, descobriu-se a ilha de Fernando de Noronha. Então, gente, as expedições exploradoras, ela foi comandada, por quem? Pelo navegador Gonçalo Coelho, e ele também contou com a ajuda de Américo Vespúcio. E essa expedição, ela tinha como objetivo de fundar uma feitoria que ela serviria para o armazenamento do pau-brasil, porque eles observaram que ali tinha grande quantidade do pau-brasil, não é isso? Que foi a ilha que eles denominaram de Terra de Santa Cruz. Então, por ali, por perto, tinha uma grande quantidade do pau-brasil. Então, eles decidiram, tinham como objetivo essa expedição de fundar uma feitoria. E essa feitoria era o que? Era para armazenar o pau-brasil, o armazenamento do pau-brasil. E o forte em Cabo Frio. Então, organizou essa entrada, no interior do Brasil e carregando seus navios com pau-brasil para transportá-lo para Lisboa. Nessa expedição, então, descobriu-se a ilha de quem? Fernando de Noronha. A expedição guarda-costas 1516 e 1526. Os produtos brasileiros, particularmente o pau-brasil, cujo lucro era considerável, despertaram grande interesse em quem? Nos europeus, principalmente nos franceses, que passaram a fazer incursões ao nosso litoral. Essa ameaça constante, com a presença de corsário, que é o que? Piratas, a serviço de um rei, fez com que Portugal organizasse o que? Um sistema de defesa e proteção. Então, as expedições guarda-costa. A primeira chegou em 1516, comandada por Cristóvão Jacques, que lutou e aprisionou os navios franceses em vários pontos da costa. Regressou a Portugal em 1519 e voltou para o Brasil em 1526, realizando a segunda expedição guarda-costas. A impossibilidade de policiar toda a costa brasileira em razão de sua extensão, porque era muito grande,
fez com que essas expedições fossem insuficientes para evitar os corsários, que eram os piratas, né, que eles tentavam por todo o tempo invadir, que cada vez mais procuravam o nosso litoral, né? A única maneira de Portugal assegurar para si a posse da terra seria o quê? Tomar medidas efetivas de colonização. Então, a expedição exploradora, ela veio o quê? Explorar o pau-brasil. E a expedição guarda-costa, elas vieram para quê? Com o objetivo de guardar, não é? Essas ilhas, proteger contra as invasões dos corsários, né, que eram os piratas. Então, Portugal, ele organizou um sistema de defesa e proteção que deu o nome de expedições de guarda-costa, com o objetivo de quê? De proteger contra os corsários, que era quem? Os piratas. Então, por isso que denominou expedições guarda-costas. Expedição colonizadora, 1530. Nos primeiros 30 anos após a sua chegada ao Brasil, os portugueses se dedicaram à exploração do pau-brasil. Alguns povos europeus, principalmente os franceses, invadiram as terras brasileiras para explorar o que, gente? Esse tipo de árvore, né? Que era o pau-brasil. Portugal, falido pelo declínio do comércio com a Ásia e pelas descobertas de ouro e prata na América Espanhola, via no Brasil sua única alternativa, né? Já que ele estava já falido, então ele viu o Brasil como alternativa de ganhar dinheiro. Com receio de perder as terras portuguesas, o rei de Portugal decidiu enviar então uma expedição colonizadora. E ela foi comandada por quem? Por Martim Afonso de Souza. A expedição colonizadora chegou ao Brasil no ano de 1530. E qual era o objetivo dessa expedição? Era de fundar núcleos de povoamentos e defesa e expulsar os franceses e explorar o litoral em busca de novas riquezas. Então, a expedição colonizadora, ela tinha o objetivo de quê, gente? De fundar, né, novos núcleos de povoamentos e a defesa e continuar expulsando os franceses, e tinha o objetivo também de explorar mais ainda em busca de novas riquezas daquela terra. Em sua expedição, Martim Afonso de Souza trouxe plantas, sementes, animais domésticos, instrumentos agrícolas, entre outros. Então, essa expedição, né, ela veio com o objetivo de descobrir novas riquezas, de fundar, né, núcleos de povoamentos. Ele queria formar mais povos, né, para tomar conta daquela terra e continuar defendendo contra a invasão dos franceses. Então, nós iremos ver agora quais foram os objetivos dessa expedição, quais foram seus principais feitos. Então, os objetivos foram dessa expedição, né? Fundar núcleo de povoamento e de defesa, combater os corsários franceses, que eram os piratas, explorar o litoral até o Rio da Prata. E quais foram seus principais feitos? Foram quais? Atacar os estrangeiros em Pernambuco, explorar a costa do Maranhão, explorar o Rio da Prata, fundar a primeira vila do Brasil, que foi a Vila de São Vicente, introduziu o cultivo da cana-de-açúcar e construiu o primeiro engenho, o Engenho do Governador. Em 1533, Martim de Afonso de Souza regressou a Portugal, relatando ao rei Dom João que, apesar de os esforços serem muitos,
tão grandes quanto a terra eram os problemas encontrados. Não adiantava fundar uma vila aqui, outra ali, porque tudo era muito distante. A terra ficava sem proteção. Então, o rei resolveu adotar um novo sistema de colonização. Interessante, né, gente? Então, a expedição, né, colonizadora, ela veio para ficar, não é isso? Ela veio com o objetivo de fundar núcleo de povoamento e de defesa. Ela veio combater, né, continuar combatendo os corsários, que eram os piratas franceses, né, que a todo momento eles não desistiam de invadir e explorar a terra, o litoral até o Rio da Prata. E o que eles fizeram? Quais foram seus principais feitos? Atacar os estrangeiros em Pernambuco, né? Explorar a costa do Maranhão, explorar o Rio da Prata, fundar a primeira vila do Brasil, que foi a Vila São Vicente, introduzir o cultivo da cana-de-açúcar e construir o primeiro engenho, o engenho do governador. Então, essa exploração, ela veio com o intuito de fazer o quê? De descobrir novas riquezas, né? E também de combater contra os corsários franceses, que eram os piratas. Mas mesmo assim, com isso tudo, né, Martim Afonso, ele relatou ao rei Dom João que, apesar dos esforços serem muitos, tão grandes quanto as terras, eram os problemas encontrados. Então, os problemas eram tão grandes quanto as quantidades de terras, não é isso? Porque não adiantava fundar uma vila ali, uma vila aqui, porque era tudo muito distante uma da outra. Então a terra ficava sem proteção, por ser um lugar muito grande, acabava que ficava sem proteção, porque ou eles cuidavam dali, ou eles cuidavam de lá. Então o que acontecia? A invasão dos corsários. E aí, a partir daí, o rei, então, ele resolveu adotar um novo sistema de colonização. Então, meus amores, esse foi o nosso assunto de hoje, tá bom? Façam as atividades da página 131 até a página 134, tá bom? As atividades não estão difíceis, tá? Capricho na atividade. Beijos e até a próxima aula.